Tem que ouvir isso ainda, meu Deus. Ouvir não, ler isso. Mas são seus olhos, Vitor. Só tem meu fã aqui agora, né? Aí, Maia Todos, já te mandei o convite. Alô, E aí? e aí, Beleza? como vai? Tudo bem? Tudo Salve? tranquilo? Camarada Mayatovski. Opa, tamo aí. Cafezinho aqui. Como é que tá essa Curitiba? Ó, ultimamente tá bem parecida com o Rio, viu? O calor que tá aqui tá forte. Mas eu É, sei pô, que no inverno a coisa vai pegar mais. aqui tá calor também, cara. Pois é, cara. Mas eu tô. Brigadão, cara, por ter aceitado o convite pra gente falar um pouquinho aí sobre o teu livro, né, cara? Sobre essa tua carreira literária aí, que ela não se restringe apenas ao do Sabaton, que vai ser o nosso carro-chefe, mas tem outras participações aí importantes também, né? A gente conversar sobre isso e falar um pouco também sobre esse atual cenário, falar um pouquinho sobre a nossa imprensa aí, que querendo ou não, né, a gente acaba fazendo parte, mesmo que às vezes a gente não queira fazer parte, a gente acaba fazendo parte da dita imprensa especializada. Então, brigadão, cara, por ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia aí. Obrigado pelo convite também, pelo espaço, né? Que hoje em dia é muito importante, né, esses espaços para a gente falar sobre o nosso trabalho, divulgar, né? Então, sei do seu trabalho aí com o Rebel Rock. Então, pô, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Ah, tamo junto, cara. Baiato, para a gente começar a nossa conversa, a gente já fez algumas lives, eu não vou te perguntar nada lá do começo, vou ser mais direto para a gente já começar falando do trabalho em si, né? Do livro do Sabaton, Histórias de Guerra, que saiu pela Estética Torta agora aí. Eu queria, antes da gente falar sobre o livro em si, te perguntar a ideia, cara. De onde que surgiu a ideia de Aham. falar sobre, porque ele, de certa forma, ele é um livro que fala sobre o Sabaton, mas ele não é assim aquela coisa focada diretamente nas músicas só do Sabaton, né? Ele envolve bastante coisa da história. Mas como é que surgiu, cara, na tua cabeça a ideia assim, pô, cara, ia ser bacana de escrever um livro sobre isso dessa forma? Como é que pintou isso? Então, isso aí foi o seguinte. Eu já conhecia a Estética Torta, né, que é a editora que lançou o livro, desde que eu fiz o meu primeiro trabalho lá, que foi as entrevistas para o livro do André Matos, né? Então, eu conheci o Eliel, que é o dono da editora, e ele gostou muito do meu trabalho, né, com aquele livro. E aí a gente conversando assim, surgiu a gente começou a pensar, pô, seria interessante a gente fazer um outro livro, né, para lançar aqui pela editora. Só que aí ele perguntou, você gostaria de ser um autor dessa vez? Eu falei, eu sinceramente nunca tinha pensado assim né, de maneira mais concreta assim, em lançar um livro sendo autor. Mas aí quando ele falou, eu pensei, pô, interessante. Vamos pensar então qual vai ser esse foco, né? E aí a gente tinha pensado em fazer, né, eu e ele trocando ideia, a gente tinha pensado em fazer sobre a história do heavy metal de uma maneira geral, com a temática da guerra. Então, por exemplo, você tem músicas do Iron Maiden, do Metallica, né, músicas do Black Sabbath, enfim, músicas de uma série de bandas que falam sobre heavy metal, sobre guerra, né? Só que aí a gente pensou, poxa, mas olha só, quando a gente fala de heavy metal e guerra, o Sabaton é a banda que mais salta os olhos, né? A banda mais assim, que realmente a carreira deles é praticamente todos os álbuns, né, da banda é sobre essa história, né, das histórias de guerra e tal. Aí a gente ficou nessa dúvida se a gente fazia focando no Sabaton só ou numa temática mais geral, assim, né, de envolver outras bandas, né? E aí a gente bateu o martelo, não, vamos apostar aqui, fazer sobre o Sabaton, vai ser algo mais nichado, mais focado. E como você bem falou, é um livro
livro que não se propõe a ser uma biografia, né, de jeito nenhum. Ele tem ali no começo um pouco sobre a banda, né, um pouco sobre a história dos discos, mas de uma maneira, uma pincelada mesmo, né. Aí eu falo um pouco também sobre essa relação do heavy metal com a guerra, de uma maneira geral, mas isso é só no começo, assim, logo depois já entra focado realmente na análise das letras da banda. Só que é uma análise assim, também eu não vou ficar falando lá sobre os riffs, sobre o refrão, eu falo muito lá sobre realmente a letra, sobre as histórias que são abordadas em cada letra, né? E aí o grande desafio foi essa categorização, né? Foi como transformar essa, como embalar isso, né? O Sabaton Histórias de Guerra, como contar essa história, né? Porque e, e aí a partir daí a gente foi desenvolvendo assim essa ideia, mas surgiu daí, assim, foi uma ideia que foi em conjunto minha e do Eliel, e a gente pensou em fazer algo mais focado no Sabaton, porque eles são a banda mais, assim, fundamental quando a gente pensa nessa relação de heavy metal e guerra. Eu sempre gostei dessa história também, eu sempre gostei da matéria história, por exemplo, na época da escola, assim, né? Então, para mim foi bem natural, assim, ir por esse caminho. Mas tu já, bom, eu já te conheço há um bom tempo, assim, eu sei que tu é muito fã de Nightwish, Halloween, assim, Power Metal, mas o Sabaton, ele tem uma diferença, assim, né? Ele não é uma banda, assim, apesar de a gente poder considerar o Sabaton uma banda de Power Metal, se é que dá pra gente chamar assim, né? Ela é uma banda bem diferente daquelas que a gente está acostumado a ver, não só pela temática, mas seja pelo vocal, né, seja pelas guitarras, assim, ela tem uma pegada diferente, né? E tu já curtia o Sabaton, ou tu teve que fazer uma imersão nesse mundo do Sabaton, lá do início da carreira da banda, pesquisar para chegar nas letras, porque assim, eu não sei também, como eu não recebi o livro, depois eu queria que tu mostrasse ele pra gente, mais pra frente, pra galera ver o livro. Por exemplo, não são todas as letras, né? Tu desse uma pincelada, pegasse algumas para destrinchar, ou são todas aquelas letras referentes à guerra? Se bem que o Sabaton referentes à guerra é meio redundante, né? Então, assim, eu já conhecia a banda e na época que eu comecei a escrever o livro, que foi no final de 2020, né? Não, 2021, foi quase, já tem um ano e meio, né? Foi esse processo todo que durou, né? Desde escrever, editar, não sei o quê. Eu já conhecia a banda e já era muito fã. Mas eu não era muito fã da banda, assim, vamos dizer, eu nem conhecia a banda na época que a banda surgiu, por exemplo. Eu fui começar a gostar do Sabaton lá mais ou menos em 2014, que foi quando eles lançaram o álbum Heroes, que tem aquela música Smoking Snakes, né, que fala sobre aquela história dos soldados brasileiros durante a Segunda Guerra, né? Então aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui lá ver, conferi, e aí, cara, foi bem na época que eles estavam, assim, para mim foi o auge criativo da banda, que foi o álbum Heroes ali, né? Porque eles mudaram completamente completamente não, mas assim, algumas pessoas da banda saíram e entraram outras, eles fizeram uma repaginada ali, encaixaram uma formação que pra mim ficou bem bacana, e aí a partir daí eu comecei a gostar muito do álbum, da banda. Aí veio o The Last Stand, que foi o álbum seguinte, e aí eu gostei, eu passei a gostar demais, assim, eu fui no show, né, fui em 2 shows, né, na ocasião, então, assim, na época que eu comecei a escrever, eu já gostava. Eu até brinco no livro, né, que eu falo que eu realmente eu comecei a ouvir depois. Como você falou, não é uma banda que é muito, assim, que usa a linha tradicional do power metal, com vocal agudo, por exemplo, né? Então, aquilo para mim, no começo, me causou uma estranheza, tipo assim, para eu entender bem qual era a proposta da banda. Não entendia muito bem naquele começo. Mas depois eu comecei a entender, né? Comecei a entender e me apaixonar não só pela música, mas pelas letras também, por entender o que eles estavam falando ali, com as histórias, né? Então foi mais ou menos isso. Agora, as músicas que estão no livro são todas menos as do primeiro CD, que é o primeiro álbum da banda. Na verdade, assim, a banda, o primeiro álbum oficial lançado foi o Primo Victoria. Só que eles Primo já tinham Vitória. gravado um álbum e deixaram na gaveta, porque teve um problema lá com a gravadora na época. Eles tinham gravado um álbum chamado Metalizer. E esse primeiro álbum, ele saiu só depois. Mas na verdade ele foi o primeiro escrito, entendeu? E esse álbum é o único da banda que não tem nenhuma música sobre temática militar. Logo depois eles já começaram a entrar por esse caminho. Então, o livro ele fala sobre
todas as músicas da banda a partir menos no álbum Metalizer, incluindo aí os singles, né? Então a gente teve o trabalho de incluir aí, por exemplo, até aquelas vinhetas, assim, sabe? Por exemplo, tem um álbum que é sei lá, o The Art of War, né? Que ele tem várias vinhetinhas, assim, porque esse álbum é assim, cada música se relaciona com um capítulo daquele livro Arte da Guerra, lá do Sun Tzu, né? Aquele comandante chinês lá de 2000 anos atrás. Então, às vezes tinha uma música lá de, sei lá, 30 segundos, mas que para o contexto do livro era muito importante, porque ela se relacionava com um capítulo do livro do Sun Tzu. Então, eu precisava analisar aquela música e trazer o que a banda queria dizer ali. Então, é muito interessante isso, porque às vezes, numa biografia normal, né, uma música de que uma vinhetinha, assim, não iria passar, não iria ter muita relevância no texto, né? Ou então uma música que não é tanto sucesso, assim. Mas no caso do livro, as músicas elas precisavam estar ali porque a ideia do livro era contar a história não só das músicas, mas, por exemplo, eu divido em capítulos, né? Então você tem um capítulo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde eu coloco ali todas as músicas da banda que falam sobre a Segunda Guerra. Então, é importante que tenha todas as músicas para não ficar nenhum buraco ali. Eu coloquei numa ordem cronológica, entendeu? Então, é isso. Tem todas as músicas. Você tem que mostrar aqui o livro, ó. Tá aqui. Ó, pintura aqui Pô, bonitão, bacana. hein? Isso aqui é capa dura. Isso aqui é bacana, ó. Tem. Cadê? Peraí. Tem foto, Maiato, tem foto, cara. Porque uma coisa que me chateou um pouco nesses livros, cara, aí não é culpa da estética torta, né? Mas a gente pegar, eu acho que, se não me engano, do Dimebag Darrell, que é o Cowboy do Inferno, não tenho certeza agora. Mas o do KK, também, cara, o livro muito massa, a história, mas não tem uma foto, cara. Não É, tem foto, velho. Pelo menos pra dar uma ilustrada, que assim, sabe? Bah, aí é algo que poderia ser, por exemplo, um atrativo a mais. Não que a história não vale a pena. Vale, pô, do KK é um puta de um livro, né? Conta toda a história do cara, não precisa, realmente não precisa, estou até fazendo uma brincadeira. Mas as fotos, elas acabam trazendo digamos assim, como diria aquele filósofo, um plus a mais para a obra, né, cara? sim, sim. Ó, o Igor Miranda aqui no site, ó, falando que a discografia do Sábado no começo é uma bagunça. É mesmo, cara, é uma bagunça mesmo. Abraço pro Igor, tá aí, valeu? Legal aí, legal Obrigado a pela presença. presença. Então, esse livro aqui, cara, é o seguinte. Eu até entendo o fato de não ter fotos em alguns livros, porque muitas delas precisam de gastar uma grana, né, para colocar lá. Então, a gente até entende, assim, né. Mas, por exemplo, nesse aqui, no livro do Sabaton, a maioria das fotos que tem aqui são fotos que são, assim, de uso gratuito da internet, que, por exemplo, ilustram fotos de uma batalha, né. Por exemplo, aqui no capítulo que eu falo sobre a ascensão do Império Sueco, por exemplo, tem aqui, ó, uma foto que é uma gravura da época, né? Porque na época não tinha, obviamente, isso. Estou falando de, sei lá, 1580, 1600, né? Não tinha como fazer de outra forma. E eu tenho também aqui no livro algumas fotos da banda, que foram cedidas por dois fotógrafos que colaboraram. Então aqui você tem aqui, por exemplo, ó, Bacana. essas Pô, fotos que são bacana, tá? de capa inteira, assim, né? Ó, Legal. aqui também ó, tem fotos da banda, fotos coloridas, né? Isso é bacana. Mas o mais legal aqui são as fotos com todo respeito aos fotógrafos que fizeram aqui, né? Que me ajudaram aqui. Mas eu acho que o mais informativo mesmo são os mapas, tá vendo? São as coisas que ajudam a contar, né? A história. Então, por exemplo, tem alguns boxes, né? Por exemplo, tem uma música aqui que fala sobre o finalzinho da Segunda Guerra, né, quando estava rolando a Batalha de Berlim, que foi a última batalha da Segunda Guerra na Europa, que foi basicamente quando o Hitler parado lá no bunker dele lá em Berlim. E aí, para contar melhor essa história, eu fiz um box para falar aqui sobre como foram os últimos dias de Hitler. E aí aqui tem Pô, uma bacana. foto dele, tá vendo? Com a Eva, né, que era a esposa dele. Eles se casaram, acho que foi no dia anterior do dia que ele se suicidou. Eles se suicidaram. Então, eu resolvi colocar esses boxes, né? E aí foi uma grande ajuda da Carol, minha esposa, que ficou revisando ali para mim, me ajudando. Beijo, Carol, tá ali. E também a ajuda do Marcelo Vieira, né, que foi o meu editor, que ajudou a deixar de uma maneira mais, né, mais interessante mesmo, assim, né? Porque ele tem mais experiência nesse ramo, então acabou ficando uma coisa mais, assim, vamos dizer, bem acabada, muito mais bem acabada, entendeu?
E Baiato, ele é um livro, assim, pelo que a gente já conversou, né, lá nos grupos, e agora está me dizendo aqui, ele é um livro que ele não é necessariamente para um fã de Sabaton, né? Ele é um livro para quem gosta de história, para quem gosta, por exemplo, de guerra, falar sobre as guerras passadas e tal, sobre história mesmo. Claro, por exemplo, pega um cara que não é fã do Sabaton, daqui a pouco se interessa pela banda, beleza, né? Um fã já vai estar mais dentro desse universo. Mas ele também tem essa, digamos, propriedade de daqui a pouco pegar um cara que curte história, pegar ali, começar a se interessar, pô, vou ouvir para ver qual é. E daqui a pouco virar fã da banda. Mas ele, então, necessariamente, ele não é um livro escrito para os fãs de Sabaton. Eu acho que essa é uma das grandes virtudes, na verdade, desse livro. Aliás, ó, o Ale, que está mandando Horns Up, ele foi responsável pela capa do livro, então mandou bem demais aqui, foi um trabalho sensacional, ficou muito bacana, então abraços aí. E assim, falando um pouco sobre essa questão do público-alvo, né? Sinceramente, para mim, é claro, o fã da banda vai gostar porque está falando sobre a banda que ele é fã. Mas eu acho que ele tem um potencial educativo muito grande, né, para pessoas que são fãs de rock, de heavy metal de uma maneira geral, porque, mal ou bem, é uma banda dentro dessa cultura, né, desse nicho do heavy metal, que está falando, que está mostrando ali uma outra, uma outra faceta, né? Em vez de você analisar as músicas de uma maneira como se fosse uma resenha, né, eu estou trazendo ali uma coisa mais informativa, né? E o meu trabalho, assim, eu acho que foi até minha veia jornalística que falou mais alto, foi tentar trazer o que de mais interessante tinha em cada batalha, né? Por exemplo, você tinha ali, sei lá, uma batalha, por exemplo, na Primeira Guerra, teve uma batalha lá que foi entre os russos e os alemães, que o Sabaton fala na música The Attack of the Dead Man, que fala sobre uma batalha lá que rolou um uso de gás, né? Foi uma coisa muito, assim, na época era permitido, vamos dizer, né? Hoje em dia é proibido, mundialmente, mas enfim. E aí, assim, como que eu iria abordar isso, né? Como que eu iria... e aí eu resolvi falar, não, vamos falar sobre o fato de que rolou uma peculiaridade nessa batalha, que os alemães acharam que eles tinham conseguido derrotar os russos com o gás, e aí eles começaram a avançar no campo e de repente os russos meio que ressuscitaram, assim, eles tentaram fazer aquele último gás, assim, o último gás foi uma péssima metáfora. Né? mas é por isso que eles chamam de o ataque dos homens mortos, né? Porque a galera achou que eles tinham morrido, mas eles levantaram ali e começaram a dar o pau de volta nos alemães e expulsaram eles. E aí eu resolvi fazer um box explicando sobre essa questão de que hoje em dia é proibido o uso de gás. Então, o meu trabalho foi muito isso, foi olhar a música e entender a melhor maneira de passar. Mas com certeza, assim, o meu objetivo é que esse livro agrade fãs ou não do Sabaton. Mas precisa agradar necessariamente fãs de história, né? Porque acho que, inclusive, eu usei muitos canais sobre história, né, que tem no YouTube, eu usei como referência. E o meu sonho seria que esses canais são canais já bem grandes, assim, né? Seria muito legal se eles mostrassem um pouco do livro, assim, né? Porque o público que não, o público que gosta de história é muito maior do que o público que gosta de sábado, né? Ah, com certeza. Alô, alô, History Channel. Se alguém estiver assistindo aí, cara, Paga dá um nós. Baiato. Baiato, e o tempo que tu levou para escrever esse livro, cara? Porque, cara, deve ter dado um trabalho bem, digamos assim, um trabalho trabalhoso. Porque, cara, como tu dissesse, não teve só esse lance da análise das letras, né? Falasse aqui já em duas músicas, tu já tivesse que abrir, digamos assim, um box para dar uma explicaçãozinha sobre do que se tratava aquilo ali, né? Então eu acho que ele, cara, claro, tu falasse agora que foi tipo final de 2021 até agora, mas assim, se tu fosse contabilizar em horas, assim, ou em meses que tu ficasse focado no livro, quanto tempo assim tu demorasse para terminar ele? É, o grande problema dessa questão é que, assim, eu fui marinheiro de primeira viagem, né? Eu nunca tinha escrito um livro, efetivamente, com uma editora por trás, assim, todo um suporte. Então, assim, não está longe de ser só escrever. O Sim. fato de escrever ali mesmo, entrar no Word e escrever, é só, assim, é uma pequena parte, assim, sinceramente. Porque o mais difícil primeiro foi
teve várias etapas, né? Primeiro foi definir o formato do livro, né? Então eu precisei pesquisar todas as músicas e categorizar elas por, 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 por ordem cronológica dos fatos que elas abordam. Então, por Quantos exemplo, eu discos? peguei lá, acho que são 9, cara, são 9 discos ao todo. Acho que são por. Bastante. É, mas aí, assim, eu precisei pegar e descobrir primeiro sobre o que fala cada música. E assim, eu não era familiarizado com toda a discografia, né? Exatamente todas as músicas, né? Eu conhecia bastante, mas bom, você vai descobrindo que assim, pô, tem aquela bônus, tem não sei o quê. E aí eu tive que descobrir qual a data que iniciou cada batalha que é escrita, que é descrita em cada música. E aí categorizar ali, tipo, ah, tá, beleza, agora eu tenho aqui a cronologia das músicas. Tá, legal. Aí isso foi o primeiro trabalho. Aí depois eu comecei a pesquisar informações, né? Sei lá, vídeos, textos, às vezes até filmes sobre cada uma dessas batalhas. Então, por exemplo, descobri aqui, porra, que a música aqui, ó, Coat of Arms, né? Descobri que ela fala sobre a batalha lá que teve na Segunda Guerra da Grécia contra a Itália, beleza. Ah, quando é que começou? Ah, foi 28 de outubro de 1940, beleza. Ah, então ela vai entrar entre a música que fala sobre algo que foi um pouquinho antes entendeu? E algo que fala um pouquinho depois. E aí eu fui vendo a necessidade desses boxes, né? Por exemplo, algumas músicas, poxa, elas falam sobre temas que extrapolam ali. Eu precisava abordar um pouco mais, né? Então, beleza. Aí teve essa outra fase. Aí depois eu escrevi. Aí aconteceu uma coisa muito peculiar, que foi o seguinte: quando eu estava acabando de escrever, o Sabaton anunciou que ia lançar o próximo álbum. Ia sair em março do ano passado. E eu estava já no final do ano, né? Eu escrevi assim, muito forte entre setembro e novembro de 2021. Foi uma época maior que eu escrevi muito. Fiz a pesquisa e escrevi muito do livro. Aí, poxa, eles anunciaram que iam lançar um novo álbum. Aí eu pensei, poxa, eu preciso esperar então, porque senão eu vou lançar o livro e ele vai ficar desatualizado em um mês, né? E aí o que aconteceu? Eu expliquei isso lá para a editora, eles falaram, não, beleza, faz sentido. Espera eles lançarem e depois você retoma. Então eu tive que ficar um tempinho aí, sei lá, uns 2, 3 meses parado, né, esperando o álbum ser lançado. Aí ele foi lançado. Na verdade, eu não fiquei parado, porque ainda tinha outras coisas para fazer. Por exemplo, aprovar a capa, né? A gente também começou a fazer já o trabalho de edição. Então eu mandei o texto inteiro pro. Aliás, antes da edição do Marcelo, o livro passou pela leitura de um historiador. Foi o Leandro. Aqui, ó. Leandro Sardinha. Porque como é um livro que fala sobre coisas mais técnicas, né, de história, às vezes eu cito ali, enfim, datas, né, coisas que podem estar imprecisas, né, porque eu não sou historiador. Então eu preciso passar por uma revisão técnica. Aí depois que passou por essa revisão, ele fez todos os comentários, aí passou para mim de novo, aí eu acatei esses comentários e refiz. Não foi muita coisa, a maioria das coisas que ele apontou que estavam erradas, assim, era questão de data. Porque às vezes você olha uma data e a batalha diz que começou dia 18 de dezembro, mas na verdade foi dia 17. Sabe? Ou então teve algumas coisas que estavam assim, ele falou assim, pô, explica um pouco mais isso, essa parte aqui, para poder ficar mais claro. Então foi esse tipo de correção que teve, assim. E aí depois dessa correção, então é engraçado, porque eu já li esse livro aqui, antes de ser publicado, eu li umas 7 vezes, assim, sem sacanagem. Aí eu, aí eu tive que reler tudo, ver as correções, beleza. Aí mando pro Marcelo, aí ele fez a edição, aí voltou. Aí depois foi para correção de português, que é diferente. É um outro profissional que faz. Vê lá se tem um porra, errinho de acento, de não sei o que, de concordância. Aí volta para mim de novo, eu acato. Aí depois tem uma outra revisão. Aí nesse tempo saiu o álbum, né? E eu voltei a escrever. Só que para fazer sobre o novo álbum foi mais fácil, porque eu já tinha pegado o jeito de como escrever, assim, entendeu? Já tava mais na manha, assim, entendeu como fazer a parada, entendeu? E aí eu fiz o novo álbum, e aí teve que rolar aquele processo de novo, passar pelo historiador, depois passar pelo Marcelo, depois passar pelo. E aí depois disso tudo, né, tem a aprovar a diagramação.
né? Porque você vê que o livro ele é muito bem trabalhado, assim, a diagramação, né? Ele tem aqui, tipo, vários... Ó, tem página que é foto inteira, né? Tem foto que é embaixo. Então, então eu tive que aprovar também essa questão da diagramação, que aliás foi feito pelo Carlos André. Foi bem bacana, ele foi um cara que mandou muito bem aqui, escolha das fontes, tudo isso. É muita coisa, assim, né? Por exemplo, aqui tem ó, trechos de letra que eu boto, que aí precisa ser em outra fonte. Então é muito detalhe quando você vai ver. Então, eu não sei te dizer quanto demorou, assim, em questão de horas, de dias, assim. Mas para escrever em si, deve ter sido mais ou menos uns 3 meses, assim, para escrever. Fora o resto tudo que eu falei. Bom, e tu disseste que tu leu ele umas 7 vezes, desde que ele ficou Eu pronto. decorei já. Eu imagino. E, cara, e o teu grau de satisfação? Porque a gente sabe, eu sei, tu é jornalista, tu já deve ter entrevistado também milhares de músicos que quando tu pergunta para eles assim, tu mudaria alguma coisa? E o cara diz, eu mudaria isso, mudaria aquilo, não tô 100% satisfeito. Teu grau de satisfação, cara, depois que chegou a caixinha para ti, tu abriu, pegou na mão o livro e viu ele prontinho ali. Qual foi, assim, cara, a sensação? Cara, quando chegou, né, demorou muito para chegar por causa dessa questão de que, né, eu estou esperando isso desde setembro de 2021. Então, foi muito legal. E eu achei muito bacana o resultado, né? O que eu mudaria no livro, hoje em dia, já pensando assim, para uma segunda edição, quem sabe, seria aumentar mesmo, assim, aumentar o que eu falo sobre cada música, entendeu? Porque mais ou menos cada música aqui, às vezes tem uma folha e meia no máximo, assim. Às vezes tem uma só, às vezes tem duas, depende da história. Tem história que exige mais. Mas é claro, cada batalha dessa aqui daria um livro inteiro, né? Se eu fosse esmiuçar, né? Eu falar Sim. sobre a Primo Vitória, que fala sobre a invasão do dia D, né? Pô, aqui tem livro, tem filmes inteiros sobre isso, né? Então, assim, eu poderia ficar me estendendo aqui até, sei lá, 10 páginas por música. Então, o Uma que eu, mas enciclopédia. então, eu tento, como são muitas músicas, né, eu tentei deixar ali mais ou menos 2 páginas, em média, assim, de cada uma. Mas o que eu faria, de repente, seria aumentar isso mesmo. Colocar, quer saber? Vou fazer pelo menos umas 5 páginas por música. Mas, assim, eu entendo também que, pô, às vezes, esse livro é um livro que pode... é bem interessante, ele é muito, assim, vamos dizer... Você pode trabalhar com uma segunda, terceira edição, né? Porque daqui a pouco a banda vai lançar mais um álbum, né? Vai. Então, de repente, daqui a alguns anos já tem mais 3 álbuns aí. Então daria para fazer uma continuação, né? Aumentar e ir encaixando. Então talvez por isso não seja interessante se estender tanto em cada música. Mas eu Sim. fiquei com aquela sensação de que eu poderia ter feito mais, vai. É normal, né, cara? Bem normal isso. Cara, falando um pouquinho então agora, ainda continuando falando sobre o livro, né, mas de uma forma geral, cara, como é que tu vê esse mercado? Porque assim, não é agora aqui puxar saco ou falar da editora aqui, mas a Estética Torta, ultimamente, ela deu uma sacudida no mercado das biografias, né, cara? Porque eu acho que foi talvez uma das editoras que conseguiu colocar no mercado muita coisa, assim, né? Foi tipo assim, muitos títulos, né? A gente tinha alguns pingados, assim, de outras editoras, tipo, Freddie Mercury, teve o do Mustaine, teve o do Metallica e tal, mas assim, mais algo mainstream, né, cara? E a Estética Torta, não, ela tem bandas assim que tu nunca quer dizer que ia sair no Brasil uma biografia, por exemplo, do Accept, É. ia sair a biografia do Chuck Schuldiner, né, cara, do Death, Moonspell. o Moonspell, cara, do Opeth, né, cara, do Opeth. Imagina, no Brasil, uma tradução do livro do Opeth. Como é que tu vê, cara, assim, a gente fala muito, né, a gente tem esse costume, eu sou um cara das antigas, eu gosto muito do livro, eu gosto de ler o livro, entendeu? Seja livro biográfico, seja de ficção, seja livro técnico, eu não gosto muito do computador. Claro, hoje em dia o cara acaba indo pro computador, tem que, sei É. lá, daqui a pouco estudar, fazer alguma coisa, tu vai pro computador, não tem jeito. Mas, cara, aquele lance é que nem o lance da revista, pegar, folhar, sentar ali para ler, né, cara, é diferente, é bacana. O Augustão aqui, ó, Augusto Hamster, colocou aqui Cannibal Corpse, verdade, ó, o Cannibal Corpse também, quem diria, né, uma biografia do Cannibal Corpse. Como é que tu vê, cara, esse mercado aí, cara, dos livros? Sim. Então, cara, eu trabalhei.
na Estética Torta já em outras ocasiões também, né? No livro do André Matos, né? Como eu avisei, como eu falei. Vai ter um outro livro agora do André Matos, que vai sair no Summer Breeze, né? Em abril, que eu sou coautor com o Clóvis, né? O Clóvis Roman. Então, e eu também, isso para dizer assim, quais são as minhas credenciais para falar sobre mercado editorial, né? Porque eu sou mais da parte de produção mesmo do que de, vamos dizer assim, do business da coisa, né? Eu fiz também no livro do Opef, eu dando para cima porque ele está aqui. Eu escrevi um apêndice no livro, né, também, no livro do Opef, como é que é? Do Death ao Prog, como as fases da Lua, o nome do livro. Uhum. Então, Ele assim, aqui perto também de mim, tô vendo aqui, ele tá aqui pertinho. pois Como é. as fases. Aí é o seguinte, o que eu acho é que a Sesca Torta mandou muito bem no seguinte quesito, que é transformar o produto num produto premium. Assim, eles fazem de um jeito que é, assim, pô, quem não vai querer ter um livro, tipo, pô, com pinturazinha aqui, sabe, pô, capa dura, aqui tem aquele verniz, assim, né, que brilha. Então, assim, todos os livros deles, né, são muito bem feitos, cara. Esse é Sim, o diferencial. Então, o fã da banda vai querer ter aquilo como, assim como tem os CDs. Às vezes até mais, assim, exa- né? Porque os CDs hoje em dia tem gente que prefere, vou ouvir no Spotify mesmo. Então, assim, o livro, tá certo, o livro também tem a versão Kindle. Mas eu acho que a distância, assim, sabe, pro produto livro físico e o produto livro digital é maior do que no caso do CD. O CD eu acho que ele não é tão convidativo, assim, em relação ao digital quanto o livro é, entendeu? Eu acho que o livro ele é mais chamativo mesmo, assim, sabe? Você bota na prateleira e ele tá ali, você pode pegar e reler alguma coisa que você quer, anotar. Então, eu Arriscar. tô muito satisfeito. Arriscar. Então, Então, a experiência que eu tô tendo com a estética torta é muito boa nesse sentido. Agora, a questão dos pormenores ali sobre se isso, por exemplo, é rentável, se isso vai se estender. Por exemplo, eu sei que a estética torta ela se deu muito bem porque ela pegou um período de pandemia. Ela nasceu na pandemia, onde é verdade. o metaleiro ele não tinha dinheiro para ele tinha dinheiro para ir em show, mas não podia gastar porque não tinha show. Então eles gastavam Verdade. nos livros. Então assim, eu não sei como que isso vai se estender para o futuro, mas eu torço muito que dê certo aí já e que venham outros livros, né? Esse do André Matos que tá chegando aí, tá bem bacana também. Marcelo também é o editor. É uma análise das letras também, né? Mais ou menos como foi do Sábado, só que dessa vez é uma análise mais focada. A gente também fala muito da parte musical, assim, né? Embora a análise seja focada nas letras. Mas enfim, eu acho que é um mercado que tem, tem, tem futuro, principalmente se você apostar nessa questão da qualidade, que eu acho que esse é o principal. Mas tem uma coisa também, Mayato, que eu acho que talvez seja mais fundamental. Claro que às vezes a gente fala, pô, comprar, né? Aí tem o lance também da grana e tal. Mas ler, né, cara, ler, eu acho que o brasileiro, seja ele fã de metal, seja ele fã de. Seja o estilo que for, né, cara? Ele lê pouco. Claro, tem gente que lê muito, mas tem gente que não lê nada, né, cara? Absolutamente nada. Esses dias eu tava vendo TV aqui, e aí apareceu acho que foi um desses flashzinhos do Big Brother ali, e aí uma das participantes agora estava batendo no peito dizendo que nunca leu um livro. Cara, meu Deus do céu, aí parece que se enche de orgulho e diz, nunca li um livro. Que isso, cara? É uma coisa que, sei lá, se o cara cresceu numa época diferente, mas, cara, ler é fundamental, porque para te falar bem, tu tem que ler. Né? Para te entender, para tu botar tua cabeça para funcionar, tu tem que ler. Seja o tipo de leitura que for, tu tem que ler. E eu acho que esse lance, cara, da estética torta de escrever, de lançar os livros, biografias, histórias, né, cara? Tipo aquele Lord of Chaos ali. Pô, ali tem toda a história ali do black metal norueguês ali pro cara entender, né, cara? Além do filme, tu tem ali a história. Isso ele faz também com que o fã tente isso, porque o fã é aquele cara assim, o Iron Maiden lançou um disco, o cara quer saber quem produziu, quem escreveu, quem coproduziu, quem fez a capa e tal. Tem gente que não é assim, mas aquele fã, né, como diria o Regis Tadeu, aquele fanático, né, cara, ele quer saber tudo, né, cara? E eu Sim. acho que o livro, ele também, ele te leva para aquele universo. Tu acaba descobrindo coisas, assim, muito interessantes, cara, do KK, por exemplo. Vou dar um exemplo do livro do KK.
coisas assim que não passava pela cabeça da gente, né? Tu lê ali no livro do Dio mesmo, cara, que os caras podiam ter morrido lá, antes de ser Ronnie James Dio, lá no começo, podia todo mundo ter morrido naquele acidente lá, que fala no livro, né? Tô dando um spoilerzinho aqui, mas as coisas que às vezes a gente não fica sabendo, por mais que a gente conheça a trajetória do músico, tem momentos assim que a gente não sabe, e é bacana saber isso. E eu acho que digamos assim, essa pá de lançamentos que a Estética Torta veio lá, que praticamente começou com o André Matos e veio vindo, né, cara? Muitos livros bacanas, assim, e livros, digamos assim, referenciais, né, cara? Não são livros assim, não sei quem é que escreveu, é uma tradução qualquer. Não, cara, são livros que têm o crivo, né, cara, de autores confiáveis e que passaram também por tradutores, que é o caso do Marcelo, que é um cara que a gente sabe acima de qualquer suspeita na tradução. Eu acho que assim, o livro ele é um serviço público, né? Um serviço de utilidade pública aí, porque como você falou, ele é muito maior, né, do que simplesmente uma matéria de um portal, né, uma entrevista, né? É um formato onde você pode ir muito a fundo mesmo. Então, esse é o grande diferencial. E ele pega o fã, que é o super fã, né? É o cara que realmente quer saber sobre aquilo, né? Ele quer ir além, né? Ele quer ter, por exemplo, às vezes o livro é uma autobiografia, então ele quer ver a história contada sob a perspectiva do cara, né? Exato. Ou então ele já leu tipo vários livros sobre uma banda só, porque ele quer saber todos os anos. Então o livro, assim como os filmes, né, mas acho que mais os livros, eles são muito importantes para isso, para poder dialogar justamente com o fã, que é o cara que quer ir além, né? Quer ir além. Então, e aí, assim, é um trabalho muito interessante da imprensa junto com o mercado publicitário, né? Porque a imprensa também, um alimenta o outro, né? Você vai colocando ali notícias sobre a banda, então o cara vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí, não, eu quero conhecer mais um pouco. Aí ele vai até o livro. O livro é o último estágio, assim. Primeiro porque é caro, né? Então, com certeza, o cara tem que estar. O consumidor ele tem que estar muito aquecido para consumir o livro, né? Porque o livro realmente é o ápice, né? Do cara. Claro, eu não sei o show, né? O show é mais caro. Mas de É. produto para ter em casa, assim, o cara tem que ser muito fã, né? E eu acho louvável que existem editoras como a Estética Torta que aposta nesse segmento mesmo, do super fã. Sim. Ô, Mayato, o Augusto está perguntando aqui, cara, se tu acredita que os livros, né, da Estética Torta, eles sofreram influência da Dark Side Books nesse tipo de lançamento premium. Eu conheço um pouco da Dark Side, né? Acho que tem até um. Só que eles não fazem isso só focado em música, né? A Estética Torta é basicamente focado em música, né? Tipo, quase que todo, assim. A Estética Torta também está tentando sair um pouco da música, né? Tem livro sobre o Chaves, por exemplo. Chaves, é. Mas o Dark Side, eles são, assim, clássicos, né? Mas eu imagino que tenha tido uma influência, assim, né? Não sei te dizer de maneira, né, 100%. Mas realmente lembra, né, essa questão da pintura trilateral, né, que nos livros que tem Da essa pintura muito massa. pintura. Achei É, do então, caralho. pois é, então, e é legal que tenha, né, que tenha essa influência, essa troca, que tenham mais, né. Acho que a gente está realmente carente aí de empresas que apostem nisso, né, porque é uma grande aposta, né. É uma aposta, assim, poxa, porque para fazer um livro é caro, né, é bem caro, assim, então eu acho muito legal que tenha a Estética Torta, tenha a Darkside, tenha outros que venham por aí. Cara, perguntinha básica que eu ia te fazer lá no começo e deixei para agora. E a banda, cara, ela recebeu o livro, como ela reagiu, se ela já recebeu, se ela sabe, ela aprovou, como é que foi, cara, a reação da banda? Lá no começo quando eu estava ainda no começo da escrita ali e tal, a gente entrou em contato, né? Quando eu digo a gente, é a editora, né? E o baixista da banda, que é o Par, ele também é um empresário. Então ele respondeu, falou que achou bem legal a ideia e tal, mas que eles precisariam passar o texto por um time de historiadores deles, não sei o que, ia levar um tempo. Aí a gente falou assim, beleza, eles iam entrar em turnê, eles não iam conseguir ver isso agora. Aí a gente falou, quer saber? Vamos lançar por a gente mesmo, né? Mas assim, as portas estão abertas para quem sabe um dia se torne um produto oficial da banda. Mas a gente sabe que para acontecer isso, a gente, assim, aí já é uma área que eu não domino muito, mas eu imagino que vai ter
uma série de exigências, né? Sim. Eu acho que dessa forma o livro fica mais assim, sabe, tipo, como se fosse uma biografia não autorizada, você não tem aquele enfeitar ali, assim, você pode falar o que você quiser. Então, Cult. por esse lado é bom. Agora, se a banda endossasse e realmente lançasse, aí, primeiro que de cara ia ser traduzido já para vários idiomas, né? Pelo menos para inglês e sueco. E, e aí, assim, pô, as possibilidades seriam infinitas, né? Iria ser algo bem, bem maior do que é agora. Mas, quem sabe, né? Fica aí a, a sugestão aí no ar pro sábado. Até ter que aprender sueco, né, cara, pra dar uma coletiva lá. Imagina. É, Tá de seria guerra em difícil. sueco, né? Por cima. Porra. Ia ser bacana. Ia ser bacana. Não, mas eu quero saber assim, ó, tá, eles estão cientes, né? Eles estão cientes do livro, mas eles receberam uma cópia, falaram alguma coisa assim do livro ou ainda não? Olha, até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Eles sabem, né? Porque a gente tem umas trocas de e-mails lá e a gente chegou a mostrar como que seria a ideia do livro, tipo a divisão dos capítulos. Eles falam que acharam muito legal a ideia, né? E que eles falam assim, pô, realmente, se a gente fizer uma parceria, as vendas iriam aumentar muito, né? Então, eles entenderam o potencial do livro. Mas, que eu saiba, até agora não teve nenhum tipo de entrega para eles, até porque o livro não tem tradução, né? Então eles iam pegar, mas não iam poder ler. Sim. Só se jogasse no Google Tradutor da vida. Mas, quem sabe, né, cara? Ah, Ah, Google Tradutor é foda. Tem muita nota que sai por aí no Google Tradutor, cara. Tem muita é, nota que sai por aí no tem. Google Tradutor. Pior que tem. Foda, né? Cara, e quando é que vai sair um livro, né, desse formato aí do Nightwish, cara? Então, depois que eu fiz esse agora, né, o Sabaton Histórias de Guerra, a gente começou a pensar qual seria o próximo, né? E aí surgiu várias ideias, né? Vamos continuar essa saga do Histórias de Guerra, né? Então, por exemplo, Iron Maiden, Histórias de Guerra, né? E falar sobre as músicas do Iron Maiden que falam sobre guerra. Aí essa foi uma ideia, assim, né? Então, uma das ideias foi que o Nightwish ele já tem um livro, né? Uma biografia que foi lançada de maneira oficial pela banda, só que ela só vai até 2005, 2006 ali, na saída da Tarja Turunen, né? Na primeira vocalista. Então, surgiu de repente uma ideia de fazer uma segunda parte da biografia, mas estamos ainda analisando assim as possibilidades, né? Mas quem sabe, né? Alguma coisa. Nightwish é minha banda favorita, então não seria É. nenhum. Não seria ruim participar de algo relacionado à banda. Cara, ficou uma sugestão, assim, ó. Por exemplo, se falarem sobre guerra, cara, Grave Digger. Grave Digger é uma banda que tem muitos álbuns também focados, né? Tem álbum conceitual, pra falar a verdade, né? Só Tem o sobre isso. Tunes of War, né, que fala sobre aquelas guerras ali da Inglaterra com a Escócia. Inclusive eu cito, né, na introdução do livro, eu cito de maneira mais geral assim algumas bandas que fazem essa relação do heavy metal com a guerra. E aí é legal porque assim, dependendo do estilo da banda, essa relação acontece de uma forma específica. Por exemplo, bandas de Hum. power metal vão pegar para uma questão mais épica da guerra, assim, né, de contar histórias épicas. Bandas de death metal vão partir para o lado mais assim, sangue, destruição, bomba, né? Bandas de, sei lá, de thrash metal já vão com uma pegada mais de exército, assim, de orgulho nacional, tipo, Megadeth faz bastante, assim. Então, e é legal que eu também falo um pouco sobre a relação inversa. Por exemplo, existem soldados, né? Existem relatos de soldados nas guerras aí que aconteceram por aí, por exemplo, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, que os soldados que ouvem heavy metal, né, para poder extravasar, assim. É uma relação, uma via de mão dupla. Assim. Tem bandas falando sobre guerra nas letras, e você tem soldados que ouvem heavy metal nos campos de batalha ali, então é uma via de mão dupla. Grave Digger, cara, que ainda que talvez se prove o contrário, eu acredito ser uma grande influência do Sabaton. Porque, cara, se não me falha a memória agora, a gente falou do Primo Vitória. Cara, eu acho que isso aí era lá 2001, 2000, não, 2005 talvez. Vitória, acho que 2005. 2005. Eu lembro que eu fui, cara, na época
Cara, nem lembro como é que o cara baixava naquela época, velho. Mas era. Eu sei que eu baixei era o de Grave Digger, eu acho que era o The Last Supper. E veio junto o Primo Vitória, cara, no Torrent. Veio junto o Primo Vitória. Eu até ouvi, eu achei assim, pá, mas isso aqui não é o Grave Digger, né, cara? E aí veio junto assim, não, mas aí tava escrito Sabaton, Primo Vitória. E aí tinha o Grave Digger também. E, cara, e eu acho que tem muita influência do Grave Digger no som do Sabaton. Eu não lembro de ter ouvido ou lido nada disso, mas é aquele negócio, né? Existem muitas influências que às vezes você nem sabe que é influenciado. É, Mas que tá ali, não. assim, né? Você tá ouvindo. Por exemplo, a voz, né, do Botendal lá, do Grave Digger, lembra um pouco, né? Aquela voz rasgada, mais grave, assim, que é um speed metal, né? Aquele power metal mais cru, assim. Então, eu acho que, de certa forma, a gente pode considerar, assim. Mas é verdade, assim, realmente lembra bastante, assim, se você for pensar nos elementos isolados, assim, né? Fala sobre guerra, tem voz mais grave, tem a bateria mais rápida ali também, vai pro lado épico da coisa, né? Em vez de focar nesse lado mais, assim... Porque isso é um assunto também complicado, assim, né? Por exemplo, o Sabaton, ele é muito acusado por sei lá, pessoas que não entendem muito bem qual é a proposta da banda, ele é muito acusado assim, de, pô, como é que você faz uma música falando sobre a batalha lá que o exército alemão ganhou, né? Quer dizer, está enaltecendo os nazistas, como é que é isso? Não, mas não é bem assim, né? Porque eles estão simplesmente contando as histórias, né? Então, se isso fosse verdade, a gente não teria visto, poxa, a banda